Olá, muito boa tarde a todos os que nos estão a ver. Bem-vindos a mais uma conferência de valor da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Esta é já a nossa nona conferência de valor, este ano com o título Construir o Futuro da Saúde, neste espírito de recuperação de saúde que bem necessitamos, todos nós, o sistema necessita, nós também, e esta conferência conta mais uma vez com um prestigiante painel de convidados ao mais alto nível e disponíveis para marcar a agenda dos assuntos de gestão de saúde em Portugal. À semelhança da edição de 2020, a conferência ocorre num formato misto, 2 dias, com 2 dias primeiro com webinars, masterclass e workshops, e outros 2 dias já com algum grau de intervenções presenciais, aquelas que nos são permitidas pelo estado de calamidade em que estamos, mas sempre com transmissão em direto na plataforma e adiante já também que as intervenções vão estar todas depois disponibilizadas no canal YouTube da APA. O objetivo é continuarmos a chegar a todos os portugueses e àqueles que já se habituaram a trabalhar connosco. Focando na sessão de hoje, hoje vamos ouvir falar e discutir sobre Patient Reported Outcomes Measurement, os PROMs, da teoria à prática. Este workshop conta com o apoio da Gilead e da IQVIA e Assiste. E temos hoje como oradores o Dr. Manuel Delgado, muito boa tarde, e o Dr. Hugo Lopes, da Assiste IQVIA, que vão sumariar os conceitos teóricos dos PROMs e dar a conhecer algumas experiências nacionais e internacionais da utilização desta nova ferramenta, salvo seja, vamos discutir isto hoje também. Depois temos as intervenções do Dr. João Leal, é Information Lead e coordenador do programa de Value Based Healthcare do Grupo CUF, e do Dr. Pedro Cardoso, farmacêutico do Hospital Beatriz Ângelo e responsável e envolvido nos vários projetos de outcomes research. Para completar este triângulo de visão, que envolve, por um lado, a gestão e, por outro lado, os profissionais de saúde, falta-me apresentar a Tamara Milagre, representante do outro stakeholder, que é o doente, que está cada vez mais presente e cada vez mais o centro da prestação de cuidados de saúde e cada vez mais participativo. E é isto que se quer e é isto também que vamos falar hoje. A Tamara é enfermeira por formação e é fundadora e presidente da Associação Evita, que apoia famílias afetadas por síndromes de cancro hereditário e também desde 2017 representa os portadores de mutação genética na rede de referência europeia Genturis. Se me permitem, eu gostava de dar aqui um mote depois só para fazer aqui um pano fundo desta nossa discussão e conversa de hoje e workshop, que eu diria que nós, desde a publicação da obra do Redefining Healthcare, do Michael Porter e da Elizabeth Teisberg, em 2006, que foi lançada a discussão sobre o verdadeiro valor da prestação de cuidados. Como é que os sistemas de saúde devem melhorar a qualidade e a eficiência em torno do valor em saúde. Numa altura em que nós hoje discutimos o modelo de gestão de saúde baseada no valor para o doente, não é? Importa analisar os PROMs como componente essencial deste modelo. Vamos tentar desmistificar e perceber qual é o impacto que podemos esperar da implementação destas ferramentas na prática clínica. Penso que é o objetivo da sessão de hoje e é isto que nos traz aqui. Algumas questões muito rápidas, podem os PROMs ajudar-nos a atingir melhores resultados em saúde? O que é que nós precisamos de mudar no nosso sistema de saúde para incluir os PROMs? Qual é o caminho para a profissionalização da medição de resultados? O impacto económico dos PROMs, não é? Que relação existe com os outros incentivos? Portanto, são uma série de questões que nos vão orientar também depois na discussão e quero convidar a todos que nos estão a ouvir para colocarem as vossas questões no chat da plataforma que eu depois trago para a discussão final. Então, sem mais demoras, peço desculpa por este preâmbulo, já estávamos atrasados, atrasei só um bocadinho mais. Quero agradecer a todos os oradores o vosso trabalho e a disponibilidade para participarem na nossa nona conferência de valor e começo por dar a palavra ao Dr. Manuel Delgado. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer para nós, a IQVIA e a Assiste, estar a colaborar com a APA nesta sua nona conferência de valor. Dar os parabéns à APA por estas iniciativas, que têm corrido sempre muito bem e têm sido muito educativas para todos nós e para a população em geral, mas sobretudo para os especialistas e para os profissionais de saúde. E queria também cumprimentar os membros do painel
que compõem, enfim, diferentes perspectivas e diferentes players do setor da saúde. Eu começaria por aquilo que é a nossa missão hoje, em termos de apresentação da nossa comunicação, que é falar-vos um pouco sobre o enquadramento teórico dos PROVs. Os PROVs não são mais do que uma informação sistematizada em que cada doente enuncia as suas opiniões sobre a forma como se sente. Eu gostava de distinguir os PROVs, logo aqui, do conceito que muitas vezes se confunde com isto, que é auscultar o grau de satisfação dos doentes. O grau de satisfação dos doentes é uma coisa que se pode enquadrar no conceito de PREMs, Patient Reported Experience Measures. Mas aqui não estamos a medir a satisfação do doente com a forma como foi tratado, como foi cuidado. Os PROVs são outra coisa. Os PROVs são uma forma de, e eu pedi ao Hugo que avançasse no próximo slide, os PROVs são, obrigado, os PROVs são opiniões dos doentes sobre o seu estado de saúde. Não a relação, eu diria, de natureza mais hoteleira ou de relacionamento pessoal que têm com o staff dos hospitais no seu episódio de doença, mas sobretudo e preferencialmente como é que se sentem, que dependências ou perdas de autonomia sentem ou têm, quais são as dores que têm, se são localizadas, se são gerais, como é que estão psicologicamente, como é que estão emocionalmente. Ou seja, há aqui, no conceito de PROVs, a transferência para o doente deste compromisso em fazermos bem as coisas nos serviços de saúde. Portanto, o objetivo é perceber se o doente tem ganhos pessoais, sentidos por si próprio, quando está doente, com os tratamentos que se fazem. Portanto, o foco é mais nos sintomas que o doente tem, nas atividades da vida diária que ele consegue realizar ou não, na sua qualidade de vida em termos gerais, no seu grau de autonomia, na sua ansiedade, etc. Cada doente pode e deve, ao longo do seu estadio da evolução da sua doença, quer em internamento, quer num misto entre ambulatório e internamento, cada doente deve preencher ou deve ser sujeito a vários momentos de auscultação da sua opinião. Porquê? Porque isto permite a quem depois faz a análise e a triagem destes relatórios individuais, permite perceber qual o grau de evolução do doente. Se, por exemplo, antes de uma cirurgia tem dores, de que tipo de dores, se não tem autonomia, que tipo de autonomia perdeu, se tem muita ansiedade e depois, mais à frente, em momentos sucessivos, fazer de novo uma avaliação sobre a forma como ele se sente para perceber se houve ganhos obtidos neste processo. Evidentemente que os PROVs se traduzem em termos práticos em questionários padronizados, até porque só com a padronização é que podemos comparar resultados de pessoas ou utentes ou doentes diferentes. O que permite os PROVs é exatamente percepcionar o que é que o doente beneficiou, quais os ganhos obtidos por ele dos cuidados de saúde que recebeu ou que vai recebendo, tendo em conta o seu estado de saúde e os seus efeitos. Evidentemente que às vezes um tratamento produz efeitos secundários, também isso é objeto de avaliação, e portanto nós o que pretendemos com os PROVs é ver se os cuidados de saúde anteriores ou imediatamente anteriores produziram um efeito que lhe trouxe bem-estar ou melhoria. Sobretudo esta indicação de melhoria no seu estado de saúde ou até de bem-estar. Bom, gostava de passar ao segundo slide para vos reportar quais são os três níveis de finalidades que podemos ter com estas ferramentas. Em primeiro lugar, vamos começar pelo nível micro. Avaliar as interações, foi o que eu disse até agora, as interações entre cada doente e os cuidados de saúde e o staff que o tratou. Interações de natureza, eu diria, clínica, sobretudo
esta, e também, de certa forma, social, porque é preciso ter em conta que o doente, enquanto utilizador, interage também pessoalmente com outras pessoas, com os profissionais de saúde. E esta interação pode ter efeitos positivos também, ou negativos, na forma como o doente evolui. Portanto, primeiro nível micro, em que se avalia diretamente os ganhos que o doente consegue reportar para a sua saúde. O segundo nível, nível meso, em que nós pretendemos, com os PROMs, fazer comparações entre o impacto de certos tipos de tratamento ou de certos tipos de diagnóstico ou de certos tipos de intervenções em doentes similares. Portanto, o objetivo ao nível meso é pegar num grupo de doentes similares e ver se há flutuações, variação nos resultados obtidos quanto aos ganhos, à utilidade que o doente atribui ou que vários doentes atribuem aos serviços que recebem. O nível macro é uma perspectiva populacional. No nível macro, o objetivo dos PROMs é estudar o efeito de certo tipo de procedimentos numa população e fazer a monitorização dos ganhos. Por exemplo, numa população de pessoas com diabetes, numa população ou num conjunto de doentes que foram sujeitos a uma cirurgia de coluna ou que foram sujeitos a uma cirurgia da próstata. Portanto, perceber neste conjunto de cidadãos quais os ganhos que são reportados e, portanto, o nível macro é aquele que abrange uma população afetada por um determinado tipo de doença ou de patologia. Podemos ter os PROMs de natureza genérica. Os PROMs de natureza genérica não medem uma doença em particular, não querem avaliar os ganhos de uma doença particular, querem apenas medir os ganhos gerais que o doente teve e que são comuns a todos os doentes. Se melhorou, se piorou, se tem sequelas, se tem limitações. É isto que se pretende com os PROMs de natureza genérica. Eu vou dar um exemplo interessante de um PROM desta natureza que podíamos trabalhar, que é, bom, nós hoje temos muito a transferência de doentes internados para tradicional, para cirurgia clássica com internamento, para doentes operados com cirurgia de ambulatório. Pois bem, independentemente das patologias, podemos tentar procurar ver se a cirurgia ambulatória como tal, independentemente do procedimento e independentemente da causa da intervenção, teve benefícios, ganhos robustos, visíveis para os doentes. E, portanto, podemos chamar a isto PROMs de natureza genérica. Mas também podemos ter PROMs, e está no número 2, para condições específicas. Exatamente aqui é que vamos avaliar os ganhos que o doente sente, que obteve, mas para grupos de doentes específicos. Por exemplo, cancro da mama, cancro da próstata, doenças respiratórias, epilepsia, doenças cardiovasculares, isto é, cirurgia do joelho, cirurgia do menisco. Aliás, alguns destes procedimentos que eu referi têm ganhos sempre contingentes, muitas vezes contingentes, não são ganhos absolutos, não são ganhos irreversíveis, e isto, do ponto de vista clínico, é muito importante perceber qual é a vantagem que o doente adquiriu de uma cirurgia do joelho, quando depois, por exemplo, continua com dores, por exemplo, é sujeito a uma nova intervenção cirúrgica, e, portanto, tudo isto tem uma importância, eu diria até de natureza estratégica, para quem presta cuidados de saúde e também para quem os recebe naturalmente. A terceira nota era para populações específicas, portanto, são PROMs destinados a uma população específica, aplicados por exemplo, uma população com obesidade, uma população de puérperas, de grávidas, avaliando as dimensões de natureza física, mental ou social. Podemos ter aqui
diferentes tipos de PROMs. Nos genéricos, eu chamaria a atenção para algumas tabelas de avaliação, aquela Short Form de 36, que é australiana, também outras, Health Utility Index, Australian Quality of Life Scale. Portanto, são escalas que medem os ganhos genéricos, independentemente da doença que os doentes podem retirar. E, portanto, são questionários que não estão preocupados com uma doença específica, estão apenas preocupados, em termos gerais, com doentes e benefícios que podem gerar melhorias num conjunto de indicadores, desde comportamentais até de autonomia, independência, dor, etc. Passamos ao tipo de PROMs para condições específicas. Eu chamaria a atenção para alguns que estão ali indicados, como seja tabelas próprias para questionar doentes com cancro, para condições, para situações respiratórias, para condições neurológicas, como a epilepsia, ou para situações cardiovasculares. Passaria ao próximo, por favor. Para populações específicas, podemos aqui, na questão das populações específicas, podemos ter populações que são predominantemente afetadas por dimensões de natureza física e, portanto, fazemos a avaliação física aplicando um conjunto de índices e de tabelas que nós já conhecemos, e ainda há pouco foi referida numa das apresentações que vimos numa sessão anterior, o índice de Bartel, que é uma escala de avaliação da autonomia dos doentes. Podemos ter também, para a doença mental, tabelas que avaliam os ganhos que o doente obtém, por exemplo, com a doença de Alzheimer, ou na área social, a escala de Katz, que permite perceber o grau de autonomia emocional e de relacionamento que as pessoas têm com determinado tipo de situações clínicas. Podemos passar à frente. Agora passamos ao Hugo. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os colegas de mesa, as pessoas que estão a assistir e, obviamente, a moderadora, a doutora Catarina Batista. Aqui a ideia desta segunda parte, desta primeira introdução, é realmente só mostrar aqui alguns exemplos de como estão a ser aplicados os PROMs e os PREMs em diversos países. Ou seja, para além das experiências nos Estados Unidos, no Canadá, Austrália e Nova Zelândia, também existe um conjunto de países europeus que estão a adotar de forma recorrente, digamos que a avaliação integrada dos outcomes. Portanto, por exemplo, aqui na Irlanda há duas iniciativas extremamente interessantes, ligadas mais aqui ao cancro da próstata e ligado também à parte ortopédica. Portanto, são adotados um conjunto de PROMs que avaliam o bem-estar físico e têm em conta, obviamente, as perspectivas dos doentes com um grande intuito de melhorar as políticas da própria prestação de cuidados. Na Holanda, digamos que a Holanda é um país pioneiro na introdução dos PROMs, com uma avaliação, portanto já o utiliza desde 2009, há um registro muito forte, muito recorrente na doença de Parkinson e nos sobreviventes de cancro. Portanto, existem também outras aplicações dos PROMs, como melanoma, cólon retal, cancro de tiroide, próstata, etc., e já utilizam diversas escalas, como vimos anteriormente, quer de caráter mais genérico, quer de caráter mais específico. E aqui a novidade aqui da Holanda é que já começam a fazer a ligação entre os outcomes dos PROMs com os DRGs, com os GDHs, ou seja, e neste caso já há experiências piloto em que se os hospitais não utilizarem as escalas de avaliação da qualidade, quer PROMs, quer PREMs, tem realmente depois um impacto no próprio financiamento dos hospitais. Olhando aqui para a Alemanha, trouxemos aqui um exemplo desta clínica Martini, que é considerada das maiores clínicas do mundo no que diz respeito à próstata, realiza mais de 2.000 cirurgias anuais e, para além dos dados de sobrevivência, também recolhe de forma rotineira diversos sintomas como a incontinência, a função sexual, acompanha os doentes, faz vários follow-ups anuais dos doentes que são seguidos nesta própria clínica e
para além do impacto do financiamento com base nestes outcomes, também permite, ao adotar de forma recorrente os PROMs e ter as expectativas dos doentes, permite então uma aproximação das práticas clínicas entre os diversos profissionais e entre as diversas equipas dentro dos hospitais. Em França também temos diversas iniciativas, portanto são utilizados, por exemplo, aqui este Profile 29, que é basicamente uma escala de avaliação da qualidade de vida mais genérica, portanto existem já diversas iniciativas. Na Suécia também, digamos que em parceria com a Holanda, é dos principais países no mundo na utilização dos PROMs, já utiliza desde 2000, inclusivamente já utiliza também, quer na reumatologia, quer também em diversas áreas, como a obstetrícia, a cirurgia bariátrica, o stroke, a diabetes, o cancro da mama, e inclusivamente tem um dashboard, depois pode ser acedido através deste link, em que podemos ver os resultados de cada prestador de cuidados de saúde, ou seja, neste caso de cada hospital, e podemos ver os resultados em termos de PROMs. Portanto, convido-os a ver este dashboard, contudo, está em sueco, portanto, a interpretação é um bocadinho mais difícil neste caso. Na Noruega, utilizam muito as métricas do ISHOM, eu penso que o Dr. João Leal também vai abordar esta questão do ISHOM, portanto, uma vez mais na parte ortopédica, também na parte da própria reumatologia. Finlândia também utiliza muito das métricas do ISHOM, mas já em diversos problemas. Reparem, infarto agudo do miocárdio, AVC, na substituição da anca, angioplastia, cirurgia de bypass, etc. E aqui no Reino Unido também tem um conjunto de aplicações dos PROMs, ou seja, utilizam os PROMs já de uma forma recorrente. E nós aqui selecionamos para demonstração um dashboard que o Reino Unido disponibiliza, nomeadamente aqui para a substituição da anca e do joelho. Portanto, nós deixamos aqui também um link e tiramos só aqui alguns screenshots para mostrar um exemplo, não só da aplicação dos PROMs, mas também da própria transparência da própria publicação dos resultados. Ou seja, em termos genéricos, se nós entrarmos neste site no Reino Unido, o que nós vemos é, tendo em conta a substituição da anca e substituição do joelho, o inquérito feito aos doentes destas duas intervenções cirúrgicas. Reparem que mais de 95% em ambos os casos, os doentes reportaram que houve uma melhoria após a intervenção cirúrgica. E uma das barreiras que vemos neste tipo da aplicação dos PROMs e dos PREMs é realmente a participação dos doentes. Portanto, normalmente é uma barreira à utilização destas metodologias. Mas reparem aqui na taxa de resposta e taxa de participação em ambos os procedimentos. Portanto, estamos a falar em aproximadamente 76 mil intervenções cirúrgicas à anca e 90 mil intervenções cirúrgicas ao joelho, mas a taxa de participação dos doentes ronda os 86%. Portanto, realmente é uma cultura enraizada aqui no Reino Unido. Para termos uma noção do tipo de informação que podemos ver nestes dashboards, reparem que são apresentados estes gráficos em que podemos selecionar diversos períodos temporais, portanto podemos ver o perfil em 2017-18 e no ano fiscal 2018-19, podemos selecionar a patologia ou o procedimento que está aqui em estudo. Por exemplo, neste caso, tendo selecionado aqui a ANCA, vemos que 95% dos doentes reportam um estado físico melhor depois da própria cirurgia e 93% sentem-se melhor após a cirurgia. Não só é pedido aos doentes que classifiquem e que deem informação sobre o estado de saúde, mas se experienciaram algum tipo de complicações. Portanto, este tipo de intervenções, este tipo de PROMs é perguntado antes da cirurgia e depois há 2 momentos pós-cirúrgicos, a 3 meses e a 6 meses após as cirurgias. E nesse período, após a cirurgia, também são reportadas ou são pedidas que se reportem as complicações. E reparem, 30% dos doentes reportaram mais do que uma complicação pós-cirúrgicas e depois aqui tentam identificar o tipo de complicações mais frequentes, neste caso alergias relacionadas com o trato urinário, feridas, sangramento. Portanto, permite aos hospitais
e aos profissionais de saúde acompanharem os outcomes dos doentes, para além dos habituais, como a demora média, as complicações, as readmissões, etc. Podemos ver também neste dashboard esta escala que falámos anteriormente, o EQ5D, portanto, apesar de ser uma escala de avaliação da qualidade de vida genérica, esta escala é dividida em duas escalas. Portanto, temos aqui o EQ5D, que obviamente pretende que os doentes descrevam a sua saúde em termos de 5 problemas, em 5 dimensões, digamos, a mobilidade, os cuidados pessoais, as atividades habituais, a depressão, a ansiedade. E depois também a segunda parte deste EQ5D é esta escala, não sei muito bem, mas é o EQ-VAS, ou seja, é uma escala visual em que é perguntado aos doentes que identifiquem numa escala de 0 a 100 o seu estado de saúde antes da cirurgia e pós a cirurgia. E, portanto, permite aos hospitais e depois ao Sistema Nacional de Saúde identificar a percentagem de doentes com um outcome positivo, aqueles que se mantêm igual e aqueles que até após a cirurgia se sentem pior do que a própria cirurgia. Podemos ver isto em termos globais para o SNS como um todo, mas depois de repararem aqui, nós podemos selecionar cada um dos hospitais. E foi então construído, com base nestas escalas mais genéricas, foi construído aqui basicamente um índice genérico de um ganho médio funcional de saúde, em que podemos ver o ganho médio ajustado, quando aparece aqui o azul mais clarinho, é um ganho menor e o azul mais escuro é um ganho maior. E depois o que este dashboard mostra é mapeia, com base nas respostas dos doentes, com base nas milhares de respostas dos doentes, mapeia o nível de ganho em termos de saúde após a cirurgia. Para além deste índice genérico, são colocadas, obviamente, diversas perguntas mais específicas. Lá está, antes da cirurgia e pós a cirurgia. Portanto, se a pessoa se sente bem, se tem alguma dificuldade em andar em casa, se precisa de ajuda, se a intervenção cirúrgica interferiu muito pouco ou nada na sua vida. Portanto, lá está. Podemos aceder ao resultado global como um todo, no SMS, em cada uma destas questões, ou então selecionar hospital a hospital. É um pouco o que vemos aqui neste último dashboard que podemos aceder, ou seja, cada uma destas bolinhas diz respeito a um hospital e aquilo que nós podemos ver é para cada intervenção cirúrgica, anca, joelho, revisão da anca, etc., selecionando as tais escalas, podemos então depois comparar a evolução destes outcomes em cada uma das instituições. Portanto, este é apenas um exemplo de um dashboard que neste caso está disponível online e a ideia aqui no Reino Unido é todos os anos ir adaptando e ir incluindo mais informação neste dashboard. Portanto, digamos que para além das utilizações, da utilização das escalas de avaliação mais genéricas e mais transversais, não é, como a qualidade de vida, basicamente pensamos que a correta aplicação de um sistema PROM requer, fundamentalmente, é escolher bem a escala adaptada à patologia ou à intervenção cirúrgica que queremos avaliar. Tem de haver realmente uma facilidade na recolha dessa informação, seja através de uma aplicação para o tablet, para o telefone, para o computador, etc. Tem de haver, obviamente, um tratamento dos dados para gerar evidência. E essa evidência tem que servir para diversos stakeholders. Tem que servir para os profissionais de saúde para que possam fazer o tal patient care, ou seja, acompanhar os outcomes dos doentes. Para o hospital, para terem uma avaliação integrada dos próprios outcomes. Para o sistema de saúde como um todo, como vimos ali no Reino Unido, para avaliar a avaliação da própria qualidade de cada uma das intervenções. E também tem que servir para os cuidadores e para os doentes, de forma a também tomar ações corretivas, certo? Portanto, ou seja, a recolha destes PROMs não pode ser vista, obviamente, como algo que está na moda, não é? Mas tem realmente que permitir não só detectar problemas físicos e psicológicos, monitorizar a progressão da própria doença e as condições, adotar medidas corretivas e basicamente aquilo que a doutora Catarina estava a dizer no início, pôr o doente no próprio centro do sistema, ou seja, a metodologia do patient-centric. Portanto, em termos gerais, era este enquadramento mais teórico que teríamos para esta sessão. Obrigado.
E foi excelente. Muito obrigada, Dr. Manuel Delgado e Dr. Hugo Lopes. Vamos passar já a palavra ao Dr. João Leal. O grupo CUF já está a trabalhar no Value Based Healthcare há algum tempo. Qual é que é a vossa experiência na utilização destes PROMs e como é que já têm os dados suficientes, como estava a falar agora o Hugo, para modelarem os vossos circuitos na prestação de cuidados? Qual é que é a vossa experiência? Vamos a isso. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de cumprimentar o painel e agradecer mais uma vez o convite para participar na conferência. Portanto, efetivamente, gostava de começar por, de alguma forma, mostrar-vos aquilo que é a nossa experiência na medição de valor em saúde e aquilo que tem sido o caminho feito pelo Grupo CUF para esta questão da aplicação de PROMs e, obviamente, também o pensamento feito à volta daquilo que é a extração de informação e de valor que queremos tirar destes circuitos de medição de outcomes. Nesse sentido, começar por partilhar um bocadinho aquilo que é a nossa estratégia, o nosso caminho relativamente à medição de valor. Em termos práticos, falamos muito naquilo que é a questão da aplicação dos Patient Reported Outcomes. E, efetivamente, essa é a componente da equação de valor que diz respeito ao numerador, em conjunto com outros tipos de indicadores que são necessários de medir e, portanto, indicadores esses que já estão no contexto hospitalar e que devem ser aproveitados para este circuito. E, portanto, foi muito claro para a CUF de há uns anos esta parte que, efetivamente, o caminho de valor leva-nos a um modo que é o medir e melhorar. Portanto, a ideia é, de alguma forma, trazer a nu aquilo que possam ser a lógica de resultados, objetivar as medições que fazemos da nossa prestação clínica, daquilo que são os cuidados que prestamos aos doentes, juntar a isso aquilo que é a lógica do reporte feito pelo próprio doente, portanto, a monitorização que nós já fazíamos é mantida, é adicionada a isso antes uma lógica de termos aqui o reporte também feito pelo doente e depois, obviamente, ter aqui uma perspectiva de utilização desses circuitos para a valorização dos cuidados, para uma lógica de podermos, de alguma forma, também ter um contexto de discussão o mais ativa possível à volta de resultados. Desde cedo que começámos a trabalhar com uma perspectiva, como dizia o Dr. Hugo Lopes, paralela com aquilo que é o WICHOM. No fundo, este consórcio internacional que define os estándares de medição de valor em saúde ajuda, de alguma forma, a juntar aquilo que são as variáveis de recolha de informação, quer da parte do doente, quer da parte clínica ou de contexto, e nesse sentido acabamos por ter aqui um paradigma que nos permite a comparabilidade patologia a patologia com outros prestadores no mercado ou de alguma forma também aquilo que é uma linguagem comum nesta medição de valor em saúde. Isso é bastante importante e, portanto, não estando 100% agarrados à lógica única e exclusivamente das patologias que o ICHOM já disponibiliza em termos de standard set, ainda assim foi por aqui que começámos o nosso caminho. Efetivamente, este caminho já traz alguns anos de percurso e também muitas patologias já endereçadas. Portanto, no fundo, a CUF trabalha numa lógica de rede em todo o país e temos, de alguma forma, aquilo que é uma perspectiva de medir valor e medir as patologias que tratamos aos nossos doentes naquilo que possa ser o projeto clínico de cada uma das nossas unidades. Portanto, certamente não estamos a medir valor across the board em todas as patologias, em todas as unidades, estamos antes naquilo que é um alinhamento com o projeto clínico de cada um dos hospitais, valorizar os cuidados e aquilo que é a perspectiva de medição de resultados. E, portanto, começámos mais pequeno, numa lógica de experiência, em 2015 com a cirurgia da catarata, depois em 2016 alargámos a uma patologia oncológica, ao cancro da mama, que nos trouxe uma experiência bastante diferente, porque é um circuito bastante mais duradouro, na lógica do número de anos em que mantemos o doente em follow-up e em contacto connosco, e em 2017, como foi possível observar, definimos então uma estratégia muito clara. Os pilotos que tínhamos feito faziam sentido, esta medição de valor fazia sentido e, portanto, alargámos então um conjunto de maior patologias e começámos aquilo que é um caminho que não se faz apenas internamente, mas procura também aquilo que é uma comunicação com o mercado. E, portanto, essa comunicação, numa lógica de evidência de resultados, de discussão ativa, é possível ser feita à data de hoje com algumas parcerias que temos, algumas publicações e realçada de alguma forma aquilo que foi uma publicação que lançou um bocadinho esta discussão também junto do Grupo CUF, na Sociedade Portuguesa de Oncologia, aquilo que é o nosso relatório de qualidade, que poderei falar um pouco mais à frente também, que está visível no site da CUF, onde evidenciamos todos os anos os resultados que já vamos extraindo destes circuitos de outcomes e de value-based healthcare, mas acima de tudo um caminho que se procura também alargar cada vez mais e, portanto, alargar também a consórcios nacionais como o Health Cluster Portugal e também à Universidade Nova de Lisboa, com quem partilhamos experiências e vamos trabalhando em conjunto.
O volume de patologias que aqui é mostrado, efetivamente, é o volume de patologias já endereçado pela CUF. Grosso modo, muitas delas 100% em linha com aquilo que é a lógica que o ICHOM também propõe, em termos de Standard Set. Não deixámos de fazer um caminho também de seguir para patologias que ainda não estão definidas, mas que seriam relevantes, como eu disse ainda há pouco, para o projeto clínico de alguns dos nossos hospitais. E, portanto, numa fotografia muito macro do que já temos feito à data de hoje, efetivamente trabalhamos com 11 unidades, aqui numa lógica de ter não apenas unidades hospitalares, mas também clínicas de proximidade, porque efetivamente a medição de outcomes faz-se numa lógica também de respeitar aquilo que é o circuito que os doentes já têm instituído e, portanto, também fazemos recolha de PROMs nas nossas clínicas de proximidade quando assim faz sentido. E depois temos, muito importante este fator, aquilo que é uma lógica de trabalho com várias equipas multidisciplinares. Portanto, efetivamente a medição de outcomes faz numa perspectiva coesa, com aquilo que é uma lógica de nomeação do responsável clínico, como poderei mostrar mais à frente, e nesse sentido há aqui muito trabalho feito com as várias equipas. Temos à data de hoje, então, aquilo que é uma base de dados já bastante compreensiva das várias patologias que estamos a medir, obviamente com maior expressão em patologias de maior volume, como é o caso da catarata ou da osteoartrose, mas ainda assim, ao todo, temos então uma lógica de 9.000 doentes em medição de outcomes ou que já mediram os circuitos de outcomes previstos pelo ICHOM, entre 11 patologias que já experimentámos medir ou que estamos em contínuo e com uma base de dados que chega praticamente aos 20.000 PROMs à data de hoje. Falando um pouco sobre a nossa organização, porque efetivamente falar de PROMs sem contemplar aquilo que possa ser uma lógica das equipas que estão por trás destes circuitos ou das pessoas que no fundo depois sustentam, como dizia o Dr. Ubindo há pouco e o Dr. Manuel Delgado, esta cultura que tem que estar enraizada nos processos de prestação de cuidados, seria completamente injusto. E, portanto, no fundo, nós acabamos por ter para cada uma das patologias uma organização muito clara que procura ter uma definição daquilo que é a equipa médica, que irá acompanhar estes resultados, com um responsável clínico que faz interação direta com a equipa central da CUF de VBH, a nomeação de intervenientes clínicos, também de enfermagem, técnicos de saúde, quem possa de alguma forma ter contacto com o doente e contribuir para este circuito para que ele seja o mais coeso possível, e depois duas funções que são bastante relevantes. Uma função de medical writer, aquilo que é uma perspectiva de ter alguém que possa de alguma forma acompanhar estes circuitos, garantir aquilo que são as taxas de preenchimento, as taxas de adesão dos doentes, uma perspectiva também de recontactar o doente quando alguma coisa falha numa lógica presencial, é bastante importante. E, por último, uma função de gestão de dados, ou data management, que efetivamente permite depois trazer à discussão, quer seja com as equipas clínicas, quer seja com as equipas de gestão, alguns números e alguns dados que são relevantes para ir melhorando estes circuitos. Falámos então daquilo que era a estratégia e das pessoas envolvidas, digamos assim, as funções. É importante também falar daquilo que é a componente tecnológica. Efetivamente, a CUF seguiu um caminho desde o arranque, desde aquilo que foi as suas fases de piloto, de desenvolver internamente uma ferramenta que permitisse registar de forma sistemática, respeitando os standard sets do ICHOM na altura e agora com outras patologias também já desenvolvidas, a lógica de registro clínico estruturado. E, portanto, no fundo, nós temos não apenas os PROMs reportados pelos doentes em base de dados, temos também toda a componente de informação clínica de forma estruturada. Portanto, no fundo, os exemplos de dashboards que nós vimos ainda há pouco sobre o exemplo do NHS acabam por ser ferramentas que já existem para algumas patologias internamente na CUF. É por aí que queremos de alguma forma trazer transparência a estes circuitos, mas acima de tudo trazer à discussão uma lógica objetiva de resultados para podermos de alguma forma ter então ciclos de melhoria, como diz o nosso modo de medir e melhorar. E portanto, no fundo, temos então os registros estruturados, temos então a possibilidade de analisar estes dados que existem em base de dados, com ferramentas próprias para o efeito, com uma lógica de Business Intelligence ou de Analytics que compomos por cima destas bases de dados, e depois também, naquilo que é uma perspectiva e um objetivo muito claro de abertura e de transparência, queremos ter a possibilidade de participar em benchmarkings, sejam nacionais ou internacionais. Tivemos a oportunidade de o fazer com o ICHOM na sua versão da catarata, em termos de benchmarking mundial, e estamos à data de hoje também a participar num projeto nacional do Health Cluster que de alguma forma nos dá esta possibilidade. A expectativa é podermos fazê-lo com mais patologias e continuar com esta lógica de abertura e de evidência de resultados. Relativamente àquilo que é a metodologia, porque efetivamente tem que haver aqui alguns pilares que são fundamentais para esta lógica de aplicação de PROMs e utilização desta informação depois em ciclos de melhoria.
Como disse ainda há pouco, para cada patologia, em cada hospital, nós temos a nomeação daquilo que é uma equipa clínica responsável por essa patologia, um clinical lead que fica de alguma forma como interlocutor direto para trabalho em termos de value-based healthcare, e existe aquilo que é um desenho de processo. Não se pretende reinventar a roda quando se começa a medir outcomes ou a medir os PROMs, antes pretende-se mapear aquilo que já são os circuitos clínicos, os clinical pathways existentes nas unidades e ajustá-los àquilo que é uma lógica de medição de outcomes. E, portanto, no fundo, há aqui uma tipificação daquilo que são os momentos clínicos previstos, quando é que os doentes vêm às unidades, quando é que podemos fazer um contacto à distância, quais são os critérios de inclusão e exclusão para a aplicação de PROMs, e tudo isso fica tipificado e bastante bem desenvolvido numa lógica que todos os intervenientes no processo, desde os médicos responsáveis, enfermeiros, técnicos, staff administrativo, possam saber exatamente a quem aplicar os PROMs e quando. Para além disso, e numa lógica de monitorização, temos então circuitos que, na maioria das patologias à data de hoje, têm pelo menos uma revisão semestral. Portanto, pelo menos de 6 em 6 meses, efetivamente, é feita uma recolha daquilo que são as taxas de exaustividade da recolha de outcomes, a análise desses resultados e é apresentado um relatório compreensivo às equipas clínicas para que possamos, de alguma forma, ter discussão à volta de resultados. Nas componentes onde já temos dashboards, e nesse sentido esta análise é mais viva, obviamente temos os dados disponíveis numa base diária e aí a discussão é obviamente mais ativa e não apenas semestral. Para fazer esta análise, efetivamente há aqui uma componente bastante relevante, que é a definição de indicadores ou daquilo que pode ser um scorecard por patologia, que permite depois fazer uma avaliação comparativa e até incremental ao longo destes ciclos de 6 meses. Pretende-se efetivamente ver diferenças, tentar perceber onde é que se pode melhorar e definir objetivos à volta disso. E, portanto, a revisão de literatura, e mais à frente poderei falar um pouco sobre isso, é muito importante e identificar também o conjunto de indicadores que se pretende monitorizar ao longo do tempo é também bastante relevante. Concretamente, naquilo que é a perspectiva então de análise de resultados, para além daquilo que são os circuitos internos e a metodologia que falei ainda há pouco, existe também uma componente externa. É nosso interesse evidenciar resultados, termos aqui uma perspectiva também virada para o mercado e de transparência naquilo que é a perspectiva de análise de outcomes. E, portanto, no fundo, temos então aquilo que é uma análise recorrente e publicações que vamos tentando fazer. Há algumas conferências, temos também trabalho feito com o laboratório colaborativo da Novo Value for Health, naquilo que é a perspectiva de recolha de custos e a análise comparativa para a osteoartrose do joelho e, portanto, no fundo, aqui são apenas alguns exemplos daquilo que nós pretendemos ter como, mais uma vez, uma peça de cultura, aquilo que é uma lógica continuada de publicação à volta dos PROMs e daquilo que são os resultados de outcomes, porque efetivamente isso também gera momentos em que nós olhamos concretamente para os resultados e existe uma lógica proativa de discussão sobre os mesmos. E, portanto, no fundo, tudo que possa ser uma lógica de participação ativa em conferências ou publicações também é tida por este grupo de trabalho. Relativamente àquilo que possam ser exemplos ou a metodologia também de análise de resultados, é bastante importante que se veja a medição de outcomes como algo bastante objetivo e também científico. Portanto, no fundo, estes PROMs são ferramentas validadas para poder, de alguma forma, extrair valor daquilo que é a informação partilhada pelos doentes e, nesse sentido, há um conjunto alargado de referências bibliográficas que deve ser tido em conta, desde logo aquilo que é a própria publicação destas ferramentas de medida para sabermos fazer os respectivos cálculos de score e a análise comparativa, mas também depois aquilo que possam ser estudos, muitos deles vindos até das referências partilhadas já há pouco pelo Dr. Hugo Lopes, daquilo que possam ser registros nacionais de outros países ou até mesmo nacionais quando assim é o caso, e portanto no fundo esta componente de análise de resultados ainda tem muito trabalho para ser feito, ao fim e ao cabo, para poder ser mais simplificada, mas tem que ser feito de forma rigorosa para que esta comparabilidade continuar a existir. Como eu dizia ainda há pouco, e tentando não roubar muito mais tempo, o Value-Based Healthcare e a aplicação daquilo que possa ser os questionários de outcomes aos doentes pode e deve ter uma lógica aberta em termos de discussão no mercado da saúde e, portanto, no fundo, a CUF tem feito um caminho nesse sentido, realça exatamente isso, para que possamos, de alguma forma, ter uma lógica comparativa. Não interessa medirmos apenas outcomes ou os PROMs junto dos doentes num só hospital para a gestão interna, interessa sim que isso sirva também de comparação com o mercado e, portanto, temos feito aqui algumas parcerias, como são os exemplos que estão aqui no ecrã, para que isso possa acontecer. Estaremos continuadamente a investir neste vetor porque efetivamente é relevante e é o que nos traz também aprendizagens depois de volta para a CUF para podermos melhorar e continuar este caminho. Por último,
Convidava-vos também, e o link está bastante pequeno mais ao fundo da página, mas de qualquer das formas, a visitar aquilo que é o relatório de qualidade e segurança clínica da CUF, portanto é algo que está disponível no nosso site, na secção de apresentações e relatórios, e naquilo que possa ser uma perspectiva de maior detalhe sobre o que falei aqui agora, pode ser uma peça importante e pode ser certamente um veículo de divulgação de resultados. Temos feito desde 2017 esta parte da atualização daquilo que é a secção específica sobre o valor em saúde e poderão também aí ter um bocadinho mais de informação sobre aquilo que apresentei agora. E penso que, exatamente, com este slide acabo por terminar. Muito obrigada, Dr. João. Foi extremamente elucidativo e, aliás, as duas apresentações foram muito pedagógicas. Acho que ficámos todos bem mais informados. Queria passar então já a palavra ao Dr. Pedro Cardoso. O Dr. Pedro Cardoso vai-nos falar da aplicação de PROMs em 2 projetos do Hospital Beatriz Ângelo, um em Oncologia e outro na área da esclerose múltipla, não é assim, Dr. Pedro? Vai-nos falar então da experiência que tem. Muito obrigado. Queria desde já agradecer o convite endereçado pela APA e queria saudar todos os meus colegas de painel. Vou então passar aqui à apresentação, cujo tema é a medição de PROMs em contexto de consulta farmacêutica no nosso centro, no Hospital Beatriz Ângelo. E queria começar, sobretudo, pela necessidade de uma mudança organizacional. Portanto, o processo de implementação de PROMs tem de ser sempre precedido desta mudança. E para lançar aqui um bocadinho este tema, gosto sempre de focar aqui esta dicotomia entre conhecimento e sabedoria, utilizando um exemplo simples, que é o exemplo do tomate. Portanto, o conhecimento é efetivamente nós sabermos que o tomate é uma fruta, e isso é importante, mas acima de tudo isso só faz sentido se tivermos a sabedoria de não o utilizar numa salada de fruta. Ou seja, não basta apenas medirmos porque sim, é importante medirmos de uma forma estruturada e alinhados num plano global. E, portanto, a importância de existir uma cultura de medição que tem de ser transversal, horizontal e verticalmente na organização. Depois, claro, o envolvimento de todos os stakeholders, portanto, falamos aqui das equipas clínicas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, da gestão e, acima de tudo, dos doentes e das organizações de doentes, aqui no centro de toda esta equação. Tem de existir sustentabilidade e tem de existir um compromisso mantidos ao longo de todo o processo e tem de existir uma liderança que possa inspirar, que seja bottom-up, ou seja, todos os colaboradores têm de trabalhar no mesmo sentido para atingir um determinado objetivo e não apenas uma liderança top-bottom, como acontece tantas vezes. No nosso centro, optámos então por fazer a medição de PROMs na consulta farmacêutica. Isto porquê? Porque a consulta farmacêutica apresenta aqui 3 vantagens principais. Uma delas é o facto dos serviços farmacêuticos serem em si um agregador de dados, de vários tipos de dados no hospital. Portanto, falamos aqui daquilo que são os dados de gestão relacionados com o consumo de medicamentos, com os dados clínicos que utilizamos na nossa prática diária, todos os dias, e dos próprios dados gerados pela atividade farmacêutica. E, portanto, o facto de termos aqui um ponto único onde todos estes dados se cruzam facilita a implementação dos PROMs neste local. Depois, o facto da própria consulta farmacêutica já estar integrada naquilo que é o pathway clínico dos doentes no nosso centro, uma vez que nós já seguimos sistematicamente todos os doentes de ambulatório com consulta farmacêutica, portanto com periodicidades diferentes, consoante a patologia, mas é algo que já faz parte deste pathway e assim não é necessário fazer nenhuma alteração major para poder começar então a medir os PROMs. E por fim, efetivamente o facto de conseguirmos libertar um bocadinho as equipas clínicas, os médicos e enfermeiros deste trabalho e, portanto, poupar aqui um bocadinho de tempo e conseguir ter mais eficiência nesta medição. Claro que isto necessitou de um suporte informatizado e adequado para este fim. Portanto, nós o que quisemos foi, acima de tudo, ter um processo que pudesse gerar dados estruturados, dados que pudessem ser analisados, que pudessem ser trabalhados com facilidade, que fosse escalável, que fosse de fácil utilização e, acima de tudo, que fosse facilmente integrável. E então aquilo que fizemos foi criar
duas bases, a base da consulta farmacêutica, que foi criada por nós nos serviços farmacêuticos e onde conseguimos agregar dados clínicos, dados farmacêuticos e dados de gestão, e depois uma outra base específica para PROMs e PREMs, que é esta base que vos mostro aqui, onde conseguimos ter aqui inúmeras vantagens, nomeadamente o facto de conseguirmos gerir os PROMs de forma automática, ou seja, o envio dos PROMs ao doente é feito automaticamente com os timings definidos e os próprios resultados são recebidos em real time. Vocês conseguem ver aqui um exemplo, nós conseguimos percepcionar logo com os resultados o posicionamento do doente nas várias subdimensões analisadas em cada PROM. Depois a própria facilidade de introdução de novas patologias e de novos PROMs, portanto acaba por ser um processo muito simples, que acaba por não consumir muito tempo, e sobretudo aqui a importância do preenchimento do doente num smartphone ou num computador. Portanto, tudo isto faz com que o doente possa preencher os PROMs em casa com muito mais facilidade, e isso também de certa maneira ajuda a promover um bocadinho a taxa de resposta. A própria aplicação gera, por exemplo, os consentimentos informados e tem então integração com as outras bases de dados que falei, com a base de dados da consulta farmacêutica e com a base de dados clínica geral do hospital. Portanto, tudo isto é feito num processo integrado e muito eficiente. Falando agora então de alguns exemplos práticos de aplicação dos PROMs no contexto aqui da consulta farmacêutica do Beatriz Ângelo. Um dos exemplos que vos vou falar é o exemplo do cancro da próstata. Portanto, termos começado pela oncologia foi algo natural. Falamos aqui de um grupo de patologias que tem uma representatividade muito grande naquilo que é a despesa do SNS com medicamentos, portanto, superior a 32%, segundo o último relatório do Infarmed, e é uma área terapêutica onde continuam a existir imensas inovações terapêuticas todos os dias, o que muitas vezes dificulta o próprio processo de decisão e, de certa maneira, tentarmos aqui prestar o melhor cuidado possível. E então, aquilo que fizemos foi, com base na consulta farmacêutica que já temos definida para a oncologia e onde já conseguimos recolher tudo isto que estão a ver neste slide, portanto, já recolhíamos algumas características baseline relacionadas com o performance status, com a linha terapêutica e também alguns outcomes de efetividade, como, por exemplo, overall survival e eventos adversos e a descontinuação por esses eventos. Aquilo que fizemos foi então incluir os PROMs neste processo e aquilo que utilizámos foi o questionário do European Oncology Research and Treatment of Cancer, que é um questionário geral de aplicação oncológica, que pode ser aplicado em vários tipos de tumores, e aquilo que fizemos foi aplicar então aos nossos doentes e conseguimos percepcionar então como é que os doentes se posicionavam em várias subdimensões, portanto algumas mais ligadas à capacidade funcional, outras mais relacionadas com o próprio controle sintomático e depois então o score global de qualidade de vida. E aquilo que vem aqui, portanto a nossa amostra foram 53 doentes na altura, portanto agora já serão mais, visto que isto é um projeto ongoing. Aquilo que conseguimos percepcionar aqui é que os nossos doentes, comparado com uma referência que existe e que foi feita na validação deste questionário, têm, por exemplo, um melhor controle de sintomas e um estado global de saúde, portanto a qualidade de vida do score global muito em linha com aquilo que é a referência. Portanto, isto acaba por ser muito importante, porque conseguimos não só perceber como é que estamos então a tratar os nossos doentes, mas também perceber o impacto que a própria patologia ou que um determinado tratamento está a ter então na qualidade de vida dos doentes que seguimos. Um outro exemplo é o caso então da esclerose múltipla. Também aqui já fazíamos a consulta farmacêutica de forma sistemática e também aqui já conseguimos recolher vários outcomes, nomeadamente os outcomes de baseline, como o EDSS, a taxa analisada de surtos, que conseguimos já comparar em cada uma das diferentes terapêuticas, e quisemos ir então um bocadinho mais longe e integrar estes três pontos. Portanto, tornar este processo mais próximo do doente, portanto, integrar as farmácias comunitárias neste processo, introduzir a dispensa em proximidade, tornar este processo mais digital, ou seja, existir uma aplicação que permitisse e facilitasse a comunicação entre os profissionais de saúde e entre os profissionais de saúde e o doente, e depois, claro, então, introduzir aqui a medição de PROMs e também da experiência do doente com os prémios.
Esta proposta foi submetida ao Orçamento Participativo da Secção Regional do Sul da Ordem dos Farmacêuticos e foi a proposta vencedora. E então aquilo que começámos a fazer recentemente foi medir então estes promos. Portanto, utilizámos um standard set internacional que está validado, que é do projeto SOS-MS, que é coordenado pelo ACTRIMS, portanto, o Comitê de Investigação para a Esclerose Múltipla Americano, onde participaram 8 países mundiais, nos quais se incluiu Portugal, e onde existiram vários painéis, portanto, envolvendo um painel primeiro multiprofissional, onde tínhamos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, economistas da saúde, psicólogos, depois um painel de discussão com as próprias associações de doentes, e, portanto, aqui onde tivemos inclusive a participação da SPEM, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e depois um último painel então de ponderação global, e ficaram definidos vários outcomes de medição, e no que concerne a PROMS foram estes que ficaram definidos, e são estes que nós já estamos a medir atualmente. Portanto, a disfunção urinária, a qualidade de vida global e o nível de função global com o questionário MCIS-29, que é um questionário específico de esclerose múltipla, e depois então a fadiga, a depressão e a dor também aqui com questionários específicos. E, portanto, este é o protocolo que estamos a seguir neste momento. Portanto, acaba por existir, de certa maneira, sempre esta associação da medição de PROMs à consulta farmacêutica, e até agora os resultados que estamos a ter são muito positivos. Portanto, este é também um projeto ongoing. Por fim, dar aqui então uma orientação de para onde é que queremos continuar a desenvolver este projeto, e pensando aqui um bocadinho da nossa perspectiva do nosso centro apenas. Portanto, queremos continuar a alargar esta medição para outras patologias, nomeadamente para o VIH. E porquê? Porque o VIH é uma patologia que representa também uma carga de despesa muito significativa. Já existem vários PROMs validados para esta patologia, e é uma população jovem onde ainda existe alguma facilidade da utilização destas ferramentas, e, portanto, achamos que isso poderá ser aqui uma vantagem. E depois, claro, a questão dos sistemas de informação, que nós tentamos de forma contínua melhorar e tornar progressivamente mais eficientes e mais integráveis, e recentemente temos também um projeto de integração de machine learning em todo este processo, e, portanto, que nos permita de alguma maneira conseguir automatizar alguns destes passos, e isto é algo que também já estamos a integrar atualmente. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Dr. Pedro. É sempre bom vermos resultados nacionais e vermos que estão efetivamente a medir e a fazer alguma coisa com eles. Muito obrigada pela excelente apresentação. Tamara, estamos já longe de 2006, quando estas questões foram colocadas em livro, não é? Para a gestão, mas o que é que tem sido feito na perspectiva do doente? Estamos muito melhor do que estávamos em 2006, estamos muito melhor do que estávamos há 5 anos. Para onde é que nós vamos? Qual é que é a perspectiva do doente com toda esta... Aqui falamos que não deve ser por moda, e não deve ser mesmo por qualidade dos cuidados em saúde que devemos fazer isto. Ora, boa tarde a todos. Agradeço o convite à APA para dar aqui a perspectiva das pessoas. Aliás, falámos dos utentes, não é? Estamos aqui numa conferência da APA, portanto, são utentes. Nem sempre estão doentes, mas podem ter uma predisposição para, que é o nosso caso, do cancro hereditário. Para já, também queria dar os parabéns às apresentações que foram feitas agora mesmo, que de facto demonstram que já passaram finalmente da teoria para a prática, não é? São excelentes iniciativas, e com certeza que vamos ter muito em breve dados consistentes relativamente ao enorme valor que essas estruturas centradas no utente vão trazer então para o sistema. Depois, queria dizer que é obviamente não muito aconselhável desenhar um sistema top-down, não é? Porque quem melhor para identificar as necessidades reais do que o próprio utente? O utente é de facto a pessoa ideal para identificar o real impacto dos cuidados que ele conseguiu desfrutar naquela entidade. Portanto, eu queria voltar só um instante ao exemplo da
Martini Clinic em Hamburgo. Muitos de vocês sabem, eu sou alemã, portanto eu conheço bem este exemplo e também já tive o prazer de conhecer pessoalmente o professor Hartwig Kulan, não por motivos pessoais, como devem calcular, sou mulher, mas o que de facto se destaca nesse sistema que resultou claramente, uma vez que é a clínica mais bem sucedida a nível mundial a tratar doentes com cancro da próstata, com os melhores resultados, é de facto os Patient Reported Outcomes estão com eles desde o primeiro dia, está no coração da estratégia desta clínica. E a transparência que eles proporcionam, tanto para os profissionais de saúde, para os cirurgiões, que aprendem com os resultados obtidos pelas técnicas cirúrgicas que foram aplicadas, como também os utentes podem perfeitamente ver na página os resultados dos tratamentos e ficam a saber o que os espera. Portanto, essa transparência é fundamental para a pessoa também tomar a sua decisão informada e escolher talvez essa clínica para se tratar. O professor Hartwig Kulan, por acaso, a partir de 1994, ainda antes que se escreveu no papel sobre Patient Reported Outcomes, já começava a escrever os resultados dos seus tratamentos numa folha Excel, e quando ela abriu com a sua equipa a Martini Clinic em 2005, já tinha improvisado imenso essa auscultação aos utentes, não é? Portanto, é óbvio que isto teve um excelente resultado no caso da Martini Clinic em Hamburgo. Depois também o Patient Reported Outcome também é de facto uma forma de entendermos o que é preciso melhorar, onde é preciso melhorar a nossa forma de abordar o utente no hospital. Eu lembro-me muito bem de uma apresentação que fiz na Sociedade Portuguesa de Oncologia, precisamente sobre Patient Reported Outcomes, e apresentava um slide que demonstrava muito bem esta situação. Porque a senhora doente com cancro da mama, em pleno tratamento, quimioterapia, careca, vai à consulta e arranja-se, não é? Mete uma peruca ou um turbante, pinta um bocadinho os lábios, põe um bocadinho de cor na cara e entra no consultório e o médico diz: está com ótimo aspecto, hoje deve estar ótima, os seus análises também são ótimos, só que a realidade é que a senhora está com uma depressão, a senhora está com problemas, não consegue pegar num copo por causa da neuropatia, por causa da quimioterapia. O coração também dá problemas, a tireoide está a ficar maluca, tudo com aqueles... Portanto, nós precisamos de olhar sempre muito para além do que salta à primeira vista, e os Patient Reported Outcomes são certamente uma forma muito, muito útil e importante para fazer isso. Nós, a nossa associação apoia famílias afetadas por cancro hereditário, que é um cancro que representa cerca de 10% de todos os cancros. Também estamos a falar dos cancros mais frequentes, como mama, próstata, coloretal, e depois também 10% do cancro pediátrico, também são de origem hereditária. De qualquer forma, nós temos muitas lacunas do cancro hereditário. Nós temos, em primeiro lugar, não temos dados nenhuns, e como bem sabem, sem dados não geramos conhecimento, em consequência não conseguimos desenvolver, e por isso estamos a andar sempre no mesmo lugar, desde 95, 94, 95, quando se começou a falar nos BRCAs, aqueles genes, cancro da mama e ovário. Há outros síndromes, outros genes, aliás, há muitos genes que nos dão uma predisposição para desenvolver um certo tipo de cancro, e este cancro hereditário também acontece em idade precoce, portanto, socioeconomicamente é um cancro muito caro para o sistema.
Mas obviamente que enquanto associação a nossa grande preocupação são os portadores de mutação genética não identificados ou já identificados, ainda saudáveis ou infelizmente já doentes. Porque agora estamos na presidência europeia, não é? Estamos a trabalhar conforme a Europe Beating Cancer Plan. O cancro hereditário tem o maior potencial de prevenção e detecção precoce, mas continuamos a falhar constantemente na identificação dos portadores de mutação. Nós temos um registro oncológico nacional que não discrimina o cancro hereditário do cancro esporádico. Portanto, o cancro hereditário quase não existe em Portugal, mas não é bem assim. Até temos um papel muito importante relativamente ao cancro hereditário. Nós temos uma mutação fundadora portuguesa, que é uma mutação muito específica e os portugueses que estão lá fora no estrangeiro, os imigrantes, muitas vezes não conseguem identificar essa mutação porque é uma sequenciação específica, pronto, é muito técnico. O que quero dizer com isso? Nós não conseguimos nada top-down, então começamos a decidir, ok, nós precisamos de gerar dados gerados pelas pessoas. Então decidimos nós fazer uma plataforma Evita, que vai ser um registro das pessoas para as pessoas. E nesta plataforma vamos conseguir fazer lindamente os nossos Patient Reported Outcomes e vamos aprender imenso sobre a nossa temática que está tão negligenciada, infelizmente, e não se justifica nada. Porque nós sabemos bem o que é quando morre uma mãe que deixa filhos menores e uma família destroçada. Em 2021 é inadmissível falharmos nessa prevenção deste cancro. Portanto, a plataforma Evita já está a ser estruturada com a ajuda de respectivos profissionais. A proteção de dados será obviamente garantida. As ferramentas técnicas existem e vão ser aplicadas e depois esses Patient Reported Outcomes. Neste momento há grupos fechados nas redes sociais que têm muitos doentes oncológicos portugueses, não é? E de facto é muito útil quando temos assim um pool de pessoas que está conosco concentrado no local e podemos fazer uma pergunta e temos rapidamente um Patient Reported Outcome feito. Eu tenho um exemplo muito prático e vou-me já calar, mas foi uma questão muito relevante, foi muito antes da evidência científica associar o cancro do pâncreas a uma mutação no gene BRCA1. Antes só se associava ao BRCA2. No entanto, quando a minha tia, sobrevivente ao cancro do ovário, portadora de mutação BRCA, teve um cancro no pâncreas e tratou-se no centro especializado da Alemanha, já há muitos anos atrás, nós questionámos os especialistas, será que isso tem a ver com a mutação BRCA? E eles, não tem nada a ver, é só BRCA2, BRCA1, nada. Então, eu fui para uma plataforma internacional, onde sou membro, que tem 10.000 portadores de mutação genética de todo o mundo e fiz uma simples pergunta. Quem tem mutação BRCA1 e quem tem casos de cancro de pâncreas na família? E obtive imediatamente dezenas de respostas. Dezenas, centenas. E, curiosamente, 3 meses mais tarde, saiu, de facto, um artigo científico que comprovou um risco aumentado também nos portadores BRCA1. Ou seja, o que é que quer dizer com isso? Nós, a plataforma Evita, vai ser para qualquer pessoa preocupada com o seu risco de cancro, para qualquer portador de mutação saudável ou doente, para qualquer doente oncológico. E nós temos 11.000 pessoas que nos seguem nas redes sociais. Nós prospectamos de ter vários milhares de pessoas na nossa plataforma. A nossa plataforma será interoperável e, obviamente, vai trazer um enorme valor para o sistema, com o conhecimento que ganhamos. Também trabalhamos com a inteligência artificial e, adicionalmente, e acima de tudo,
muito valor para as pessoas, para os cidadãos, qualidade de vida e até vamos conseguir salvar mais vidas com esta plataforma. E era para já isso que tinha para dizer. Muito obrigada, Tamara. Efetivamente já não é a primeira vez que nós vemos o grupo de doentes a juntar e a estimular a discussão a nível dos prestadores e a alterar a maneira como nós encaramos o circuito do doente. Eu vou abrir então a discussão aqui a todos os que nos estão a ouvir. Coloquem as perguntas na plataforma. Eu tenho aqui já uma questão e utilizando já a Tamara, uma questão que está aqui colocada, portanto, foi colocada, a integração dos PROMs dá-nos uma indicação da qualidade dos cuidados de saúde prestados. Conseguimos, portanto, para o doente é uma indicação da qualidade de saúde prestados. O doente, enquanto principal interessado no seu resultado de saúde, como é que ele pode ser ator no processo e que informação a priori é que ele pretende investigar também antes dele próprio tomar uma decisão sobre os prestadores ou o tipo de prestação de cuidados. Acrescento eu como é que uma associação de doentes pode ajudar com dados para esta decisão. Pronto, de facto é muito importante ter uma transparência também naquele conhecimento que se ganha, não é? Nós achamos sempre muito importante centralizar a informação, ou seja, se nós já temos vários projetos e iniciativas a acontecer, seria muito importante o utente saber para onde preciso de ir, onde preciso de procurar, por exemplo, e comparar os resultados nos vários hospitais, nesse tipo de cirurgia ou tratamento que eu pretendo fazer. Nós temos uma situação muito frequente no cancro hereditário, que é, para prevenir o cancro da mama hereditário, redução máxima do risco é uma mastectomia bilateral preventiva. E depois, a questão da reconstrução é obviamente muito importante para a mulher. E há resultados muito, muito diferentes. E numa escala enorme de espetacular até péssimo, não é? Portanto, seria de facto muito importante centralizarmos a informação sobre os resultados dos nossos hospitais, ou seja, no privado, a DGS pode agregar aqui uma categoria em que a pessoa pode pesquisar por intervenção e por resultados obtidos. Porque agora estamos em fase de transição, não é? Neste momento, isto ainda vai demorar bastante tempo e até o sistema chegar lá ainda vai passar muito tempo. Por isso também decidimos nós, da parte da associação, arrancar já com a iniciativa própria, não ficar à espera de acontecer, porque o patient, o centrado no doente, já ouvimos falar há muitos anos e já tivemos muitas mesas redondas e relatórios fantásticos feitos, mas como diz aqui o tema da sessão, está na altura de passar da conversa para a prática, para o ato, e nós vamos ganhar conhecimento relativamente às necessidades reais dos cidadãos em torno da oncologia ou do potencial risco para ter um cancro e penso que vamos ter uma quantidade representativa de pessoas. Muito bem, é verdade. O que fala na questão do benchmarking, o Dr. João Leal também falou na questão do benchmarking entre prestadores do grupo e portanto, que estão também abertos ao benchmarking nacional. Essa é uma questão que se deve colocar à CSS, não é? Portanto, qual é que é o nível de harmonização de dados que para podermos ter aqui um benchmarking de PROMs e a nível de valor em saúde. Aquilo que também a questão que lhe colocava é uma curiosidade se estão a utilizar
estes dados para benchmarking interno entre equipas ou não, ou estão a fazer isto por silos, não é? Por especialidade e por áreas de desenvolvimento, não distinguem entre equipas? Nós usamos efetivamente a informação numa lógica interna que se pretende de discussão. A maturidade com que estamos em algumas patologias é que é diferente entre si. Portanto, no fundo, há patologias onde já providenciamos essa discussão e temos até trabalhos feitos na lógica de comparar entre hospitais aquilo que são procedimentos cirúrgicos ou abordagens terapêuticas para os doentes. Haverá outros casos onde estamos a fazer um caminho mais primário, digamos assim, ou mais incipiente, na lógica de bem recolher os outcomes e ter esses circuitos bem firmados no terreno para que possam ser representativos. Portanto, no fundo, sim, usamos para benchmarking interno, como é óbvio, é essa uma intenção desde cedo e, portanto, não haveria dúvidas sobre isso. A informação existe e quer-se que flua entre os hospitais da CUF e as clínicas para podermos, de alguma forma, ter a tal discussão ativa que falava ainda há pouco. E, portanto, sim, é esse o caminho. A avaliação sistemática do valor dos PROMs, isto é uma pergunta dirigida quer para o Dr. João Leal, quer para o Dr. Pedro Cardoso, esta avaliação sistemática da informação recolhida, como é que é transformada em valor para a própria unidade de saúde? Ou seja, está incluída depois também no modelo de custeio, de financiamento? Isto é uma pergunta. A outra pergunta é também qual é que é a taxa de resposta e de adesão dos doentes e dos utentes a este tipo de inquéritos? Se calhar posso começar eu então. Seja à vontade. No caso da nossa instituição, no Beatriz Ângelo, e começando logo pela segunda pergunta, nós temos uma taxa de resposta muito elevada, portanto superior a 80%, e eu creio que isso se deve sobretudo ao facto de efetivamente os doentes conseguirem responder com muita facilidade na plataforma digital. Sobre a integração e a transformação destes dados em benefício para a unidade. Isto está a ser feito em duas vertentes, portanto. Primeira, ao conseguirmos traduzir estes resultados dos PROMs num suporte da decisão, por exemplo, da Comissão de Farmácia Terapêutica. Ou seja, num exemplo concreto, se nós temos duas terapêuticas em que ambas têm o mesmo grau de evidência e nós conseguimos suportar esta decisão com os resultados de PROMs que já temos recolhidos, ou seja, perceber que quando temos o fármaco A e o fármaco B, por exemplo, o fármaco A, os doentes conseguem ter melhor qualidade de vida durante o tratamento, isto pode ser vantajoso não só para o doente, mas também para a instituição, na medida em que estamos a escolher uma opção terapêutica que permite, por exemplo, evitar idas à urgência, evitar internamentos. E, portanto, conseguimos aqui ter essa vantagem do ponto de vista da instituição. E depois, numa segunda vertente, na medida em que conseguimos, pelo menos em alguns questionários e naqueles que disponibilizam sets de referência, conseguimos comparar-nos então com o benchmarking de referência e perceber se há alguma necessidade de mudarmos algo na nossa prática clínica ou no clinical pathway do doente. Portanto, quando estamos inferior àquilo que seria expectável, tentamos sempre corrigir e melhorar alguma prática, aqui também trazendo então um ganho global, mais uma vez, para o doente e para os cuidados que prestamos também na instituição. Realmente é apenas pena não conseguirmos e não existir atualmente a possibilidade de fazer benchmarking com outras instituições de saúde, com outros hospitais com o mesmo perfil assistencial do que o nosso, numa perspectiva aqui, sobretudo, não tanto da comparação direta, pura e simples, mas no sentido de, eventualmente, conseguirmos todos melhorar um bocadinho com esta comparação. Sim, efetivamente, e começando também pela segunda parte da questão, a exaustividade com que é feita a medição de outcomes pode e deve ser tida como um processo assistencial por si só. Portanto, no fundo, na CUF, quando montamos estes processos de medição de outcomes e a aplicação dos questionários aos doentes, almejamos cobrir todo o volume de tratamentos e de doentes, no fundo, que estão nos circuitos. Temos patologias onde essa situação já acontece, portanto temos taxas precisamente também acima dos 80%, que é um valor já bastante representativo e que nos permite depois ter aqui uma análise mais crítica sobre resultados.
temos outras patologias ou unidades onde ainda estamos a fazer um caminho que se pretende de crescimento e também de maior adesão, não tanto dos doentes, mas por vezes daquilo que possa ser um afinar dos nossos circuitos internos, muitas vezes até a adesão dos próprios profissionais. Portanto, a medição de outcomes tem aqui duas perspectivas interessantes nesse sentido. Se por um lado, junto dos doentes, nunca sentimos uma grande dificuldade de participação, pelo contrário, acaba por ser um momento informativo sobre a sua forma de como está a ser tratado, naquilo que é a comunicação com os profissionais de saúde, por parte, por vezes, dos profissionais e daquilo que possa ser até os standard sets propostos pelo ICHOM. Já tivemos situações em que aquilo que é proposto para medição acaba por ser muito exaustivo ou acaba por trazer alguma entropia àquilo que é a prática clínica do dia-a-dia. E é nessas situações onde se tem que incidir e investir algum tempo para melhorar os processos e para melhorar os circuitos, para chegarmos então às tais taxas de adesão que falávamos ainda há pouco. Relativamente à valorização de cuidados, àquilo que possa ser uma transferência concreta para aquilo que é uma perspectiva de valorização, efetivamente ainda há muito caminho a ser feito no mercado nacional nesse sentido. A CUF está a fazer um caminho, quer pela via do procurement, quer pela via também, ou naquilo que é o contacto com os fornecedores, quer pela via dos próprios financiadores, de começarmos efetivamente a estudar aquilo que pode ser uma lógica mais triangular, naquilo que é uma lógica de partilha de alguma informação que permita depois então uma valorização, quer seja dos cuidados, numa lógica direta com os financiadores, quer seja numa perspectiva de procurement, naquilo que é o estabelecimento de contratos de fornecimento ou de aquisição de materiais. E, portanto, efetivamente temos esta base já sólida de alguns anos de trabalho feito e a ideia potencial agora numa lógica concreta também de valorização de cuidados. Como digo, não é de todo o mote ainda da nossa estratégia interna, mas sabemos que estamos a criar as fundações para isso mesmo e queremos estudar as hipóteses de abordar o mercado nesse sentido. Precisamente, portanto, a nível de gestão, concordam comigo quando falamos que também estas ferramentas deverão servir para a sustentabilidade e para atingirmos uma eficiência da alocação dos nossos recursos, sem dúvida. Temos aqui também uma pergunta, perguntou se PROMs na população pediátrica é aplicável? De que forma? Não sei se há exemplos e se nos conseguem informar, alguém consegue informar? Sim, penso que sim, de forma muito concreta, pelo exemplo, mais uma vez, sem ser repetitivo em demasia. O ICHOM tem efetivamente um standard set desenhado para a área pediátrica. Nas restantes patologias, efetivamente, acaba por ser um critério de exclusão, na maioria das vezes, a idade, portanto, efetivamente não são tidos em conta doentes pediátricos, mas existe uma lógica de avaliação de saúde global para a área pediátrica. Portanto, no fundo, começa a haver também já trabalho feito, numa lógica para o mundo, no fundo, um standard set global, que permite essa avaliação de população. Sim. Acho que diria perguntam também Sim. Desculpa. Sim. Não, aqui realmente nós quando falamos em PROMs, e o ICHOM fala muito nisto, ou seja, uma coisa é nós analisarmos os PROMs, ou seja, os outcomes dos doentes em patologias muito específicas, e obviamente, como o João estava a dizer, a idade normalmente é um fator de exclusão. Mas nós temos PROMs, ou seja, os PROMs basicamente são escalas validadas, são escalas que medem a qualidade de vida antes e depois de um determinado tratamento, seja um tratamento médico ou tratamento cirúrgico. E na parte da pediatria, e aqui outra pergunta ligada à insuficiência respiratória crónica, eu realmente desconheço que hajam escalas ou PROMs específicos para determinadas patologias, ou, por exemplo, aqui da parte da insuficiência crónica respiratória ou da parte da própria pediatria. Mas estas escalas de validação e de avaliação da qualidade de vida, as genéricas, aquelas que nós apresentámos, por exemplo, o EQ5D, que avalia a mobilidade, os cuidados sociais, a depressão, a ansiedade e tudo mais, podem ser utilizadas em qualquer tipo de população, seja adulta, pediátrica ou idosa. Portanto, eu sei que existem escalas específicas para avaliar a população pediátrica, mais na área da asma, por exemplo, ou da ansiedade e depressão, ou problemas de sono. Eu sei que existem esses tipos de escalas que são PROMs, portanto, é a mesma coisa. Mas na parte respiratória, para além das áreas, para além dos tais PROMs genéricos, podem sempre ser utilizados, ou seja, como é que se sentia antes do tratamento e como é que se sente depois do tratamento. Isso é válido para qualquer população, qualquer própria patologia, não é? Agora, quando nós analisamos dados concretos, patologias concretas, eu sei que, por exemplo, na parte respiratória, sei que há um
um inquérito, uma escala validada da qualidade de vida ligada à asma e outros problemas respiratórios. Penso pelo menos há estas duas escalas. Eu penso que o que existe mais é realmente as próprias barreiras à implementação destas escalas de qualidade de vida. E as próprias barreiras, basicamente, a primeira é uma mudança de paradigma, não é? Portanto, passamos daquela análise dos indicadores básicos da demora média, das complicações, das readmissões, portanto, dependem muito daquilo que está registado pelo médico e é depois devidamente codificado. Passamos para uma mudança de paradigma que, quer queiramos, quer não, pode acarretar um trabalho extra, ou seja, um volume de trabalho extra, quer aos profissionais, não é? De explicar as escalas, quer também aos próprios doentes, não é? Que podem não se sentir à vontade para preencher um pouco essas escalas, não é? Portanto, o sistema de recolha também pode ser uma das barreiras e, obviamente, a própria qualidade dos dados. Mas aquilo que nós vemos, por exemplo, naquelas experiências internacionais, aquelas que utilizam muito os PROMs, até para efeitos de financiamento, eu aqui gostava de trazer um tema que é basicamente o outro lado de ajustarmos o financiamento aos PROMs. Portanto, eu penso que é fundamental utilizarmos escalas de medida da qualidade de vida, ou seja, temos que dar voz aos utentes, aos doentes, para ver se as determinadas intervenções cirúrgicas ou médicas estão de acordo com as suas expectativas. Eu sou a favor disso. Agora, na minha perspectiva, eu penso que também há um outro lado dos PROMs quando nós falamos no financiamento ajustado aos outcomes. Porque eu penso que se nós ajustarmos muito os PROMs ao financiamento, até que ponto é que quando nós entramos com os PROMs nesta parte da equação do financiamento, até que ponto é que não pode originar aqui uma seleção adversa de doentes, não é? Portanto, nós sabemos que há um conjunto de doentes com aquelas características, idade, sexo, morbilidades, etc., que tendencialmente têm menos ou têm menores outcomes. Portanto, têm menores outcomes físicos, sociais, mentais, etc. Portanto, até que ponto é que, se nós começarmos a utilizar os PROMs para efeitos de financiamento, ou seja, ajustar os PROMs ao financiamento, até que ponto é que pode não haver o reverso desta medalha, não é? Portanto, até que ponto é que isto não pode originar uma seleção adversa dos doentes? Eu não sei se, por exemplo, aqui passando a bola agora para o ambiente privado, eu não sei se tem alguma noção deste tipo de possível problema, e o mesmo também pode acontecer na parte pública, não é? Até que ponto é que isto não pode haver uma seleção adversa, ou seja, se eu sei que tenho doentes na minha lista de espera, que são se calhar mais idosos, e a probabilidade de terem outcomes mais robustos é menor do que outros, se calhar continuo na lista de espera e eu vou dar prioridade às pessoas mais novas, que seguramente vão ter mais outcomes, vão ter mais melhorias funcionais após essa cirurgia ou após o tratamento médico, não é? Portanto, aqui até que ponto é que, ao ajustarmos os PROMs ao financiamento, não temos este reverso desta medalha, não é? Não sei se alguém quer comentar este... Eu gostava de fazer um comentário. Eu sou muito rápida, doutor Manuel. Diga. É só para dizer, diga, o que Tamara. É fundamental aqui é a transparência, mais uma vez. Tem que estar tudo visível. Quem este hospital deixou mais tempo na fila de espera ou não. É essa a questão base. E essa transparência, mais uma vez, é mais uma palavra de moda que eu ouço a falar há muitos anos, nas conferências todas, não sei o quê, e muito pouco vejo dela. Muito bem, eu partilho o que acabou de dizer a Tamara, estou de acordo, mas o que disse o Hugo é de facto um ponto importante, ou seja, não quer dizer que não seja contornável, atenção, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar como é que isto se pode resolver. É evidente que se eu estou a trabalhar em áreas clínicas em que o sucesso é mais visível, quer do ponto de vista clínico, quer da satisfação clínica do próprio utente, é evidente que ligar isto ao financiamento é mais fácil, mas eu também posso tornar mais exigente em termos estatísticos quanto mais fácil é atingir resultados. Não sei se me faz entender. Ou seja, se eu estou a falar em patologias em situações clínicas cujo sucesso é difícil, eu vou baixar o grau de exigência em termos estatísticos de resultados.
Portanto, percebo o que disse o Hugo, mas gostava de dizer que é possível contornar, através da ponderação do risco, e fazer essa ponte entre produção, atividade, resultados, satisfação do utentes e financiamento, continua a ser possível, dependendo muito isso da ponderação do risco que eu faço em função de procedimentos ou situações mais comprometidas e menos fáceis de obter resultados. Era isto que eu gostava de dizer. Gostava também de dizer que quando nós estamos a falar, o Hugo já disse isto, eu acho que é muito importante, quando nós estamos a falar em PROMs, depois na nossa intervenção seguinte íamos falar nisto também, estamos a mudar o paradigma da prestação de cuidados de saúde. Se nós reparemos, nós quando estamos a olhar para a atividade dos hospitais, ligamos muito à sua produção. Aliás, esta palavra é uma palavra tecnicamente utilizada no nosso léxico profissional, não é? Produção. Bom, mas o problema da produção é que ela olha para volume. Também olha para qualidade, com certeza, mas olha sobretudo para volume. E quando nós contrapomos a esta filosofia, a esta ótica, a ótica do benefício para o doente, o que é que podemos encontrar? Podemos encontrar muito volume que não foi útil, portanto, muita produção manifestamente exagerada face às vantagens que isso trouxe aos utentes, e isto, evidentemente, que muda completamente o paradigma da atividade dos hospitais. Talvez eles comecem a fazer menos em função de resultados que obtêm cada vez piores, excessivos ou inúteis para a vida das pessoas e passem a dedicar-se mais a obter resultados robustos em áreas onde até agora os resultados não têm sido tão expressivos. Portanto, e isto também tem a ver com o financiamento naturalmente, mas tem a ver mais com uma ótica do valor criado e não tanto da produção realizada, porque esta não é sinónimo de valor. É bom que fique também percebido que são uma componente do dito valor em saúde, não é? Do Value-Based Healthcare, exatamente. Eu tenho aqui uma questão que tenho que colocar para o Dr. João Leal. Boa tarde, é possível saber se a plataforma utilizada pela CUF, saber qual a plataforma utilizada pela CUF para a monitorização dos PROMs? Claro que sim, sem problema. Portanto, eu tive a oportunidade de referir ainda há pouco na apresentação que nós começámos por um caminho interno, portanto fizemos um desenvolvimento interno da plataforma para a recolha desta informação, que já agora tem não apenas a componente dos PROMs, como temos vindo a falar, mas todas as variáveis depois também clínicas e demográficas que permitem o ajuste ao risco que falava o Dr. Manuel Delgado agora mesmo, e portanto, no fundo, toda a componente de informação necessária para esta medição de outcomes. E mais recentemente por uma perspectiva de maior evolução também desta recolha à distância, junto dos doentes, com aquilo que possa ser uma lógica também mais profissionalizada de o fazer. Temos um parceiro que repescámos do mercado, de alguma forma no bom sentido, que é a Promptly. Portanto, no fundo, à data de hoje está a ser feita uma implementação de uma nova plataforma, substituindo esta que tínhamos de desenvolvimento interno, pela plataforma de uma startup portuguesa, que é a Promptly, com quem nós temos trabalhado desde o início do ano. Promptly, não é? Só para... Exatamente. Antes de passarmos então, só para finalizarmos aqui a nossa conversa, a nossa discussão, já não temos muito mais tempo, começámos atrasados, é certo, mas não temos muito mais tempo, já passa das 6. A Ruth Miranda pergunta, penso que ao Dr. Pedro Cardoso, a consulta de acompanhamento às 14h72 no CSP funciona como é que funciona quando coincide com o fim de semana? Portanto, isto foi, penso eu, que era dirigida a si, Dr. Pedro. Sim, eu creio que sim. Eu, a parte do CSP, não compreendi o que é que seria essa sigla. De qualquer maneira, e para enquadrar aqui um bocadinho o posicionamento da nossa consulta farmacêutica. Portanto, nós efetivamente não fazemos consulta ao fim de semana e, portanto, nós temos uma perspectiva de tentar trabalhar por agendamentos dos doentes
nos seguimentos que vamos fazendo e, portanto, tentamos sempre que eles existam durante a semana e durante o período de funcionamento dos serviços farmacêuticos. De qualquer maneira, a própria recepção dos PROMs e todo este processo de medição é independente deste funcionamento, uma vez que nós conseguimos e os doentes conseguem preencher os PROMs em qualquer momento, ou seja, nós na nossa plataforma definimos, por exemplo, a data em que deve ser enviado o PROM ao doente e, portanto, ele é enviado de forma automática, não precisamos de fazer absolutamente nada e é logo definida a priori um prazo no qual o doente tem de fazer esse preenchimento e, portanto, se o doente estiver a chegar próximo do prazo, existe um alerta e acaba por ser um processo totalmente automatizado. Portanto, no que concerne à recolha dos PROMs, todo esse processo é independente do funcionamento dos serviços farmacêuticos. Nós depois, a forma como atuamos em função desses PROMs, ou, por exemplo, se tivermos algum doente que por qualquer razão não possa utilizar plataformas digitais e necessite da aplicação em papel, aí sim tentamos que isto seja feito fisicamente e que seja feito presencialmente nos serviços farmacêuticos com o apoio que for necessário. Muito bem, muito obrigada pela resposta. Eu penso que vamos terminar esta discussão. Como estava a dizer, ainda temos mais uma apresentação para ser feita pela IQVIA e Assist. Eu penso que ficou patente que o sistema de saúde e a gestão e a incorporação destas ferramentas é tudo de uma complexidade enorme. Estamos num ambiente que está em constante mudança, mudamos os padrões, estamos constantemente a integrar nova informação e inovações, não é? Como falou da questão também dos fármacos, dos medicamentos, estamos constantemente a ter boas práticas e isto, obviamente, que obriga e que altera, se calhar, aquilo que é a medição de um PROM hoje, não pode ser, provavelmente, diretamente comparável com a medição de um PROM de há uns tempos atrás, porque, entretanto, fomos mudando e adaptando também os nossos cuidados de saúde. Portanto, há aqui, efetivamente, e também pegando naquilo que o Dr. Manuel Gado disse sobre a complexidade à partida do doente e a estratificação à partida do doente, é sem dúvida uma atividade exigente a nível de sistematização e medição de indicadores, de KPIs, portanto fica lançada também a discussão e muito obrigada a todos pela vossa participação. Queria então passar a palavra ao Dr. Hugo Lopes para nos apresentar nos últimos minutos o Top Value. Portanto, é uma iniciativa da IASSIST IQVIA e é um programa, uma ferramenta que me parece muito interessante nesta ótica de discussão que estamos aqui a ter. Ok, obrigado. Portanto, esta apresentação Pode vai ser partilhar. Então, partilhada por mim e pelo Dr. Manuel Algado. Conseguem ver? Conseguem ver? Ok. Dr. Manuel Algado, se quiser, pode começar. Dos PROMs é absolutamente crucial, eu diria incontornável, para podermos ter um modelo de value-based healthcare. Ou seja, o que nós temos aqui, e muito rapidamente, a ideia central, pode passar, Hugo, se faz favor, a ideia central é ver como é que, quando falamos em value-based, é ver a utilidade que os serviços de saúde têm para os doentes. Já há pouco, na minha última intervenção, eu disse, bom, às vezes o que se faz em medicina, aliás, isto às vezes é ao contrário do que os doentes precisam, porque o avanço da ciência, o avanço do conhecimento é de tal ordem que os profissionais de saúde têm à sua disposição um conjunto, uma panóplia variadíssima de mecanismos de utilização para tentar beneficiar o doente, mas muitos deles não produzem benefícios úteis. E é isto também que conta
quando estamos a falar, eu diria, numa dimensão ética, numa dimensão deontológica da profissão, das profissões de saúde. A criação de valor exige não só uma atenção muito cuidada sobre aquilo que vai acontecer ao doente, ao escutá-lo, como dizia a Tamara há pouco e muito bem, eu acho que a única entidade que está em condições de perceber os benefícios é o próprio doente, embora do ponto de vista académico, científico, haja comprovações científicas da melhoria, mas há depois a sensibilidade do doente que é incontornável para tudo. Nós tivemos várias publicações ao longo das últimas décadas, desde 2006 até agora, chama a atenção, há bocado a Catarina já fiz essa referência, Redefining Healthcare, do Michael Porter, da própria revista Lancet, e ultimamente o próprio trabalho que ele está sobre Implementing Value-Based Healthcare in Europe. Portanto, temos uma série de iniciativas, de publicações, cada uma mais interessante do que a anterior, sobre esta matéria do Value-Based Healthcare. Eu passaria à frente, Hugo, por favor. Temos aqui, já foi muito falado na nossa reunião de há pouco, o ISHOM, outras entidades, por exemplo, o ICER, americana, e a Avalier, também americana, trabalham muito nesta perspectiva da criação de valor. Aliás, muito também, por exemplo, esta ICER ligada ao pricing dos medicamentos e à justiça, à justeza dos preços, e evitando especulações comerciais, muitas vezes que a indústria farmacêutica leva para a frente, tentando ajustar o preço à realidade do respectivo valor. Isso aconteceu, por exemplo, no VIH, aconteceu também no tratamento da hepatite C, e a AISA fez aqui um trabalho notável, e outras entidades. Podemos passar à frente, Hugo? Bom, o que nós temos, nós no Top Value, na criação de valor, temos aqui 3 ou 4 grandes pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro tem a ver com a criação, a adaptação, a reengenharia para criarmos novos modelos nas organizações que permitam ter, por um lado, um contínuo de cuidados. Os cuidados têm que ser sistémicos, têm que ser holísticos para cada doente, porque só assim é que criamos valor numa perspectiva integrada, porque se não criamos valor numa coisa, não criamos noutra, e perde-se um bocadinho eu diria, a maximização do valor. E, portanto, esta criação de valor tem uma importância cada vez maior em países com as populações muito envelhecidas para os doentes crónicos. São doentes que nunca se livram da doença, mas em que o valor pode não ser criado para curar, mas é um valor que é criado para melhorar e para permitir alguma estabilidade, quer física, quer emocional, económica, do parte do doente. Depois, as práticas clínicas têm que se ajustar a isto. A ideia de que produzimos muito nos nossos serviços, temos muita mão, os nossos médicos são muito bons porque fazem muito disto e daquilo, tem que deixar um pouco de espaço também para observarmos o que é que os doentes pensam daquilo que lhes foi feito, que benefícios retiraram, em que momento, quanto tempo é que demoraram a ficar bem, quantas vezes tiveram que recorrer a serviços de urgência ou a regressar aos hospitais, porque isso prejudica a criação de valor. Depois, esta ideia de medir resultados, devemos medir aqueles que sejam relevantes, priorizando, há uma expressão muito interessante que é priorizando o valor sobre a atividade. Já há pouco referi isto, é muito importante termos a noção que a produtividade é muito importante para percebermos se os nossos recursos estão adequados às circunstâncias, mas é mais importante percebermos se o valor criado é importante. Muitas vezes produzimos muito, temos muita produtividade e os resultados enquanto valor criado para os nossos utilizadores não é tão significativo. E é importante, por isso, que estas ideias de criação de valor e a transposição da criação de valor para o setor da saúde
seja desenvolvida. E isto prende-se depois com a questão final do financiamento, que já há pouco referimos na conferência anterior, em que se tem a ideia de que é possível juntar aqui um triângulo entre financiamento, prestadores e doente, no sentido de criar valor numa linha que seja harmónica entre os interesses dos diferentes players que estão em jogo em cada momento. Reparem, quando um fornecedor de medicamentos quer pôr um medicamento no hospital e o vai tentar lançar no hospital, ele está na esperança de que convença o hospital, a sua administração, a sua farmácia e os seus médicos de que aquele medicamento é inovador e cria valor. Pois bem, nada melhor do que levar isto às últimas consequências. E as últimas consequências é partilhar risco. Os senhores acham que isto é muito bom. Os vossos estudos, em termos científicos, induzem esta conclusão, mas falta a verificação dessa utilidade desse medicamento, os benefícios para os doentes. Então, nada melhor do que vocês introduzirem um medicamento, estabelecemos um contrato, o contrato prevê a partilha de risco, que significará que pagamos, por exemplo, doentes tratados e recuperados, mas não vamos pagar os medicamentos gastos com outros doentes. Já fizemos essa experiência em Portugal, a propósito da hepatite C, e eu acho que este caminho vai continuar a desenvolver-se no futuro. Hugo, mais alguma coisa? Para mim, agora passamos ao Hugo. Sim, agora, realmente tendo em conta aquelas dimensões de análise, ou seja, então que sub-áreas é que nós vamos analisar? Portanto, tendo em conta a primeira, a adaptação dos valores, dos modelos de valor, aquilo que pretendemos fazer é avaliar se o hospital ou se os hospitais públicos e privados, portanto, esta iniciativa abarca quer hospitais públicos, quer hospitais privados. E, por exemplo, nesta primeira área, pretendemos analisar se existem unidades de gestão específica, de gestão de risco, se existem aqui serviços que, de certa forma, existe uma integração para tratamento de doentes específicos, neste caso de doentes crónicos, ou se existe uma reorientação aqui hospitalar ligada a uma outra subpopulação, que é a população geriátrica, ou seja, a fragilidade geriátrica. Na segunda área, queremos avaliar se o hospital faz ou está em condições de fazer projetos de gestão de sangue, de antibióticos, se controla os MCDTs, ou seja, se para a mesma tipologia de doentes o número de MCDTs e o tipo de MCDTs é similar, ou os antibióticos são similares. Portanto, queremos avaliar se os hospitais têm a mesma prática para doentes similares, se existem comissões específicas de melhoria da prática clínica e se existe realmente aqui uma decisão partilhada entre o médico e o doente, ou então se é apenas uma decisão partilhada entre a equipa clínica. Quanto à medição dos resultados relevantes, queremos saber se os hospitais utilizam os tais prémios e promos. Ou seja, se utilizam, em que serviço é que utilizam e dentro dos serviços em que patologias é que utilizam. Ou seja, e nesta componente da medição dos resultados, não basta dizer que utilizam prémios e promos, é preciso também mostrar a evidência de que utilizam e depois de que forma é que os resultados destes outcomes dos doentes são utilizados. Na parte do financiamento, queremos perceber se a organização é financiada, nem que seja em termos parcelares, por algum tipo de algum financiamento ligado aos outcomes, se paga aos fornecedores tendo em conta os outcomes, um pouco aquilo que o Manuel estava a dizer da partilha de risco, ou então se os trabalhadores são de certa forma também remunerados tendo em conta os outcomes. Se calhar nos hospitais públicos esta realidade ainda é um pouco longínqua, mas pelo facto também queremos incluir aqui hospitais privados nesta nossa amostra, até que ponto é que não podemos aprender realmente com os hospitais privados nesta lógica de, se calhar, remuneração dos profissionais de saúde, tendo em conta o valor, tendo em conta os outcomes. Portanto, aquilo que nós pretendemos fazer é realmente tentar aqui identificar qual é que é a orientação da organização estratégica ao valor, ou seja, qual é que é o compromisso da organização na procura do tal valor, ou seja, no valor de forma transversal. E vamos analisar 4 grandes áreas, se existem, ou seja, se existem estas unidades
se existem este tipo de projetos, se existem este tipo de promos e prémios, qual é que é a intensidade de uso? Será que é algo piloto, algo experimental, ou é algo que já está bem enraizado na própria cultura de cada hospital? Se são reportados e qual é que é o impacto destas medidas? Então, que fontes de dados é que nós vamos utilizar para este tipo de projetos? Vamos utilizar 3 grandes fontes de dados. O primeiro, obviamente, é um questionário. São questionários quer à administração, quer aos profissionais de saúde. E lá está, não basta dizer que sim, nós conhecemos o Value Based Healthcare, nós gostamos muito dos PROMs, é preciso mostrar também evidência, ou seja, mostrem-nos documentos internos do hospital que validem esta utilização, este conceito do Value Based Healthcare, que nos mostre evidência que o hospital está realmente a utilizar estas técnicas e digamos, estas plataformas. A segunda é, obviamente, as bases de dados. Até que ponto é que as bases de dados, as diferentes bases de dados dentro de um hospital comunicam entre elas? Portanto, nós temos alguma noção que existem realmente diversos sistemas de informação dentro do hospital, existem diversas bases de dados no hospital, mas até que forma é que elas comunicam umas com as outras? Ou seja, até que ponto é que nós conseguimos realmente analisar, por exemplo, os programas de gestão de sangue, linkados com os antibióticos, linkados com os MCDTs, linkados com os outcomes dos doentes. Portanto, como é que está a organização aqui das próprias bases de dados de cada hospital? E, obviamente, questionários a profissionais de saúde. Portanto, lá está, muito para mim, para termos a noção se este conceito do Value Based Healthcare é uma coisa mais holística, que está ali só na administração e em algumas pessoas que gostam mais nestes temas e que estudam estes temas, ou se esta cultura do Value Based Healthcare é passada para os diversos níveis de prestação de cuidados. Certo? E como é que nós vamos avaliar, ou como pretendemos avaliar este projeto? Ou seja, nós temos 90 pontos de avaliação, ou seja, 90 indicadores. Reparem, para cada uma das unidades nós temos indicadores específicos. Por exemplo, nesta primeira dimensão analisamos 27 indicadores. Obviamente, cada uma das sub-áreas vai ter indicadores muito próprios, muito específicos. 29 aqui mais na adequação das práticas clínicas. No que diz respeito aos prémios e promos, portanto, indicadores muito específicos, quer de um lado, quer do outro. E realmente aqui ligados ao financiamento, com base no valor, também temos perguntas específicas e indicadores específicos. No fim do dia, o que nós queremos fazer é dar um dashboard a cada hospital participante nesta iniciativa Top Value, em que permita a cada hospital conhecer o seu posicionamento em cada um dos subgrupos. Ou seja, um pouco aquilo que nós fazemos com o ranking dos hospitais, não é? O top 5, em que temos um padrão de referência e damos a informação ao hospital do seu posicionamento em cada um dos seus subgrupos. Ou seja, este hospital, por exemplo, sabia que estaria mais à frente do que o padrão de referência em termos de unidades de gestão de clínica, mas, por exemplo, no que diz respeito à gestão de doentes crónicos, já estaria aquém do padrão de referência. E por aí fora. Portanto, o hospital vai ver o seu posicionamento em cada um destes subgrupos. Obviamente, tendo a informação de cada um destes subgrupos, o que nós vamos fazer é agrupar esta informação e dar o posicionamento de cada hospital na dimensão como um todo. Portanto, o hospital vai ter o seu posicionamento na dimensão dos valores de saúde, na adequação das práticas clínicas, medição de resultados, etc., tendo em conta, obviamente, as subposições no grupo. No final do dia, o que vamos ter é, obviamente, um ranking dos hospitais, ou seja, com base em métricas específicas, vamos apurar o posicionamento de cada hospital no conjunto de hospitais que concorreram ou que participam nesta iniciativa. Portanto, este é um hospital real, esta foi uma iniciativa que começou este ano em Espanha, participaram 25 hospitais. Neste caso, este hospital ficou em 4º lugar em 25. Portanto, tendo em conta todos os inquéritos, toda a evidência que demonstrou ao responder a cada uma destas dimensões. E, portanto, para cada hospital participante, nós vamos então disponibilizar este dashboard. Portanto, como podem ver, vai ter o posicionamento global do hospital versus os demais, quer públicos, quer privados. Podemos criar até uma secção só para os públicos, outra só para os privados. Portanto, depois também podemos ver conforme, obviamente, o número de hospitais participantes. E lá está, pode ver o seu resultado global
quer o resultado global em cada uma das áreas, quer o resultado e o seu posicionamento em cada um dos subgrupos. Ao clicar dentro de cada um destes scores, vai ter, obviamente, acesso a todas as perguntas que nós fizemos, portanto, aos tais 90 indicadores que vimos naquele slide anterior, e para cada um deles vai conseguir ver o seu posicionamento face a um padrão de referência. Ou seja, em termos resumo, também para não perder aqui muito mais tempo, porque é uma iniciativa que, embora não avalie diretamente os tais promos e prémios que tínhamos falado aqui nesta sessão, pretende tirar uma fotografia aos hospitais em matérias de questões ligadas com o Value-Based Healthcare. Ou seja, em termos gerais, pretendemos que os hospitais identifiquem as áreas de excelência e as áreas onde podem melhorar, obviamente, envolvendo a administração, os profissionais, os doentes e até os próprios fornecedores. Porque, se calhar, no setor público, embora a temática lá está do financiamento aos profissionais com base nos outcomes ou com base nos valores, ainda possa ser uma realidade longínqua, como disse anteriormente, até que ponto é com base nestas métricas, nesta metodologia, até que ponto é que os hospitais não podem começar aqui a adotar metodologias de partilha de risco com a indústria farmacêutica, um bocado aquilo que o Dr. Manuel estava a dizer, ou seja, se a indústria farmacêutica afirma que um determinado novo dispositivo médico ou novo fármaco é realmente melhor do que aquilo que o hospital normalmente utiliza, ou seja, que contribui para a diminuição das complicações, menos readmissões, contribui para uma demora média mais baixa, contribui para aumentar a ambulatorização, ou então contribui para melhorar a qualidade de vida dos doentes, então até que ponto é que não faz sentido analisar estas áreas e implementar programas que avaliem de facto essa eficácia, ou seja, em que haja uma partilha de risco entre os hospitais e a indústria. Portanto, em termos gerais, é realmente uma iniciativa que pretende fazer então uma tal radiografia aos hospitais em áreas ligadas ao Value-Based Healthcare, através da disponibilização do tal dashboard. Portanto, queremos que esta iniciativa seja, por exemplo, anual, ou que o hospital possa fazer a cada 6 meses o refresh desta própria ferramenta, deste dashboard, e possibilita realmente aos hospitais irem melhorando as áreas onde os resultados, por exemplo, ficam aquém daquilo que seria expectável. Portanto, este também é um pouco um desafio que iremos lançar brevemente aos hospitais, quer públicos, quer privados, porque pensamos que podemos aprender quer de um lado, quer do outro. Portanto, Catarina, é disto que temos para apresentar. Obrigado. Pela apresentação da iniciativa. Tenho só uma pergunta. Isto é uma plataforma standalone ou tem algum grau de interoperabilidade? Não, neste caso, sim, neste caso nós definimos este dashboard, mas é muito fácil incluirmos diversas outras métricas, outros standards, outro tipo de análise. Portanto, até aquela questão que temos vindo a falar dos prémios e promos específicos pode ser incluído também como módulos à parte dentro desta ferramenta. Portanto, nós criamos esta solução mesmo para ser muito, em vez de ser standard, mais um pouquinho interativa. Muito bem, já ocupámos mais 25 minutos do vosso tempo do que tínhamos previsto, portanto tenho mesmo que acabar a sessão. Foi mesmo um prazer ouvir-vos a todos e falar um bocadinho com todos vós. Muito obrigada pela partilha, muito obrigada pelas perguntas que nos colocaram para tornar também esta discussão mais interessante. Obrigada a todos, muito obrigada a todos os oradores. Obrigada a todos os que nos acompanharam e continuem também a acompanhar a 9ª Conferência de Valor da APA. Volto a repetir, todos estes vídeos vão ficar disponíveis na plataforma de YouTube da APA. Podem visitar e acompanhem este trabalho no resto da conferência. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. 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 Boa tarde.